Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós faremos a leitura do verso 28 até o verso de número 30. Apenas 3 versículos. Mateus, capítulo 11, para a leitura do verso 28 até o verso de número 30. A palavra do nosso Deus, que é viva e maravilhosa, nos diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui a leitura da palavra do nosso Deus, que Ele nos abençoe neste momento de exposição da sua palavra. Qual foi o melhor convite que você já recebeu? Pensa aí na sua vida, e reflita qual foi o melhor convite que você já recebeu. Ou qual foi o melhor convite que você já recusou. É bem provável que você, na jornada da sua vida, já tenha recebido convites bons e convites ruins. O problema é que, atualmente, o convite tem perdido o seu propósito. Sabe por quê? Muitas vezes, o convite, na atualidade, precisa ser comprado. Então, ele perde o seu propósito. Eu faço algo para a pessoa e assim eu recebo um convite da parte dela. Então é isso que nós vemos principalmente nessa cultura de consumo e nessa cultura de relacionamentos superficiais. De qualquer forma, amado irmão, pense comigo num tipo de convite que, primeiro, oferece a melhor coisa do mundo, aquilo que é mais importante, aquilo que traz mais alegria. Segundo, é muito caro, mas você não precisa pagar nada. Esse convite é de graça. E por fim, determina a sua alegria para todo o sempre. É sobre isso que Mateus 11, 28 a 30 fala, sobre o eterno convite de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Antes de nós pensarmos no texto de hoje, propriamente dito, é importante nós entendermos que antes de chegar aqui neste momento, Jesus havia passado por 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus pregou o Evangelho, Jesus curou as pessoas, Jesus expulsou demônios, Jesus ensinou, Jesus mostrou que por meio dele os pecadores podiam ser salvos. E sabe qual foi a resposta das pessoas nessas regiões? Incredulidade. Eles não aceitaram o Evangelho de Cristo Jesus, e por isso Jesus diz que eles receberiam o castigo de Deus no dia do juízo. Depois disso, dos versos 25 a 27, Jesus faz um paralelo entre aqueles que são pequeninos, em contrastes com aqueles que se consideram importantes neste mundo, aqueles que são nariz empinados e não entendem a graça de Deus, a bondade de Deus, a necessidade de se voltar ao Senhor, naquele arrependimento, naquela entrega de vida, aquele que tanto faz por um pecador como eu e como você. Então, no versículo 28 que nós lemos, nós vemos que além do filho ter e saber qual é aquilo, o que é que o pecador necessita, ele faz um gracioso convite àquelas pessoas. Em outras palavras, a mim e a você que se encontra aqui nesta noite. Entendendo então que este convite não pode ser recusado, que nós somos pecadores e necessitados da graça de Cristo Jesus. O tema da nossa pregação nesta noite é o maravilhoso convite que Cristo nos faz. O maravilhoso convite que Cristo nos faz. Em primeiro lugar, o maravilhoso convite que Cristo nos faz é para que nos acheguemos a Ele
como nosso descanso. É para que nos acheguemos a Ele como nosso descanso. Veremos isso no versículo de número 28, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amado irmão, é muito importante nós vermos que esse texto, ele começa de uma forma belíssima: vinde a mim. Esse é o convite de Cristo às pessoas que estão ao seu redor. Nós vemos no versículo anterior Jesus dizendo que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus já havia chamado os seus discípulos, como Pedro e André, numa expressão parecida: vinde após mim. Agora ele diz mais uma vez: aquelas pessoas oprimidas, aquelas pessoas necessitadas, acheguem-se a quem? A mim. É interessante porque hoje há muitas pessoas que buscam nos psicólogos, nos médicos, nos familiares, aquilo que apenas o Senhor Jesus pode conceder, que é a leveza do fardo, que é o perdão do pecado, que é o livre acesso ao Pai. Sabemos que o médico tem o seu lugar, sabemos que o familiar tem o seu lugar, sabemos que o psicólogo tem o seu lugar, mas no que diz respeito ao perdão dos pecados, a esse fardo leve, nós devemos recorrer a quem? A Cristo Jesus. Ele diz: vinde a mim. Ele é aquele que diz: vinde a mim. Um doce apelo à intimidade com Ele, aqueles que estão sobrecarregados. Mas sobrecarregados pelo quê? O que é que traz esse peso? Os pecados, amados irmãos. Os pecados tornam-nos pesarosos na nossa jornada neste mundo. Então, os estudiosos daquela época, eles iam colocando inúmeros obstáculos para as pessoas se achegarem a Deus. Eles diziam que as pessoas tinham que guardar toda a lei do Senhor para serem salvas. E isso a pessoa praticava com uma religiosidade. Ela buscava Deus, ela ofertava, e ela nunca se via o quê? Leve diante dos pecados, porque a leveza espiritual só pode ser vista na pessoa de Cristo Jesus. Então, o que significa ir até Jesus? João 6,35 nos dá a resposta: o que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, de modo algum terá sede. Ir até Cristo é reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador. Ah, pastor, mas por que isso é importante? Vamos olhar lá atrás, no livro de Gênesis. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Fez todas as coisas para o homem no sexto dia ser inserido no jardim do Éden e ali desenvolver suas habilidades, trabalhar, ali com a sua esposa, glorificar a Deus por meio do casamento, ali diante dos animais, servir como vice-gerente da natureza. Só que o homem tinha uma ordem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, juntamente com a sua mulher, eles dão as costas ao Criador, eles pecam, e agora o pecado traz consigo morte, traz consigo esse peso do pecado. O homem logo já não tem aquele livre acesso ao Senhor, e ele caminha neste mundo distante do seu Criador. Ele se acha morto, separado espiritualmente, fisicamente e eternamente de Deus, até que Cristo se faça presente na sua vida. E é isso que Cristo veio fazer: tirar esse fardo pesado. Vinde a mim, vejam só, todos os que estão cansados e sobrecarregados. A ideia de cansaço aqui diz respeito àquela fadiga no final do dia, depois de um dia aqui, de muita luta, de muito compromisso, de muito trabalho corporal. A ideia de estar sobrecarregado se refere a uma grande responsabilidade. Já se sentiu assim? No final do dia, exausto, cansado,
né? E a gente ali busca uma noite de descanso, né? Uma boa refeição, um banho, uma boa noite de descanso, para que no outro dia nós estejamos o quê? Revigorados. Só que espiritualmente falando, nós não conseguimos tirar esse peso, esse cansaço, porque é algo apresentado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, os estudiosos da época de Cristo diziam que para a pessoa se ver diante de Deus de maneira justa, ela precisava praticar inúmeras coisas. E nós sabemos que a força do homem nada faz diante do Senhor. Ah, pastor, mas onde surgiu essas inúmeras regras? Essas regras surgiram, amados irmãos, naquele período de silêncio profético. Entre Malaquias e Mateus, Deus não falou por meio de profecias a quem? Ao seu povo. Então os religiosos, eles começaram a interpretar a lei de Deus de uma maneira equivocada e criar novos mandamentos que Deus não exigia onde? Na sua palavra. Então você deve se lembrar daquele episódio onde Jesus se assenta para comer com seus discípulos e os escribas, os importantes, eles falam: por que você e seus discípulos comem com as mãos por lavar? Por que isso? Porque eles passavam por um cerimonial de lavagem das mãos, de lavagem dos recipientes, de lavagem do corpo para assim se alimentarem. Jesus fala que o problema não é aquilo que entra, né, para dentro do homem, mas aquilo que sai. Porque de dentro do coração procedem os maus desígnios, a prostituição, a avareza, o dolo e assim por diante, amados irmãos. Então eles diziam, por exemplo, que no dia de sábado a pessoa não podia caminhar mais de 2 quilômetros seguidos, não. Então o fariseu, ele tinha consigo um banquinho, né? Caminhava 1 quilômetro, parava, sentava e depois continuava a sua jornada. Ah, não, eu vou no mercado. Então ali ele pegava, né, o seu alimento, chegava em casa e começava a se purificar. Então imagine você nessa vida, onde a regra é sobre regra, onde não há liberdade, e onde você acha que é por meio disso que se verá leve o peso do pecado. Não é possível. Então é esse o contexto. As pessoas estão sobrecarregadas diante do Senhor. Jesus fala: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados com os seus pecados. E vejam a promessa: e eu vos aliviarei. Não sei como está a sua vida com o Senhor, a sua jornada, se você falhou em algum momento durante essa semana, durante esse último mês, se você está apático às coisas celestiais, no que diz respeito à leitura da Bíblia, no que diz respeito à vida de oração, no que diz respeito à comunhão com o Senhor. Mas Deus, por meio da sua palavra, diz: levem a Cristo os seus pecados, coloque diante dele aquilo que pesa sobre as suas costas. Sabe por quê? Se você achar que ficará livre por meio da religiosidade, você se sentirá ainda mais pesado. Pecou contra Deus, vacilou, aí acha que o simples fato de participar do trabalho é o que vai trazer leveza. Não. O simples fato de estar ali com o irmão ou conversar sobre as coisas de Deus é que vai restaurar a sua comunhão com o Senhor. Não. É isso que os intérpretes da lei diziam para os judeus na época de Cristo, que você precisa, como nós lemos no Salmo 32, do verso 1 a 5 hoje, é confessar os pecados ao Senhor, é entregar esse fardo, esse peso que te escraviza todos os dias, porque Cristo chama a mim e chama a você à liberdade. Há uma jornada onde nós encontramos alívio da parte do nosso Mestre, do nosso Senhor. Lá em Lucas 11, versículo 46, nós lemos: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às vossas forças, mas vós mesmos nem um dedo os tocais. Você vê lá fora, muitos
muitas religiões, muitas pessoas estipulando: não faça isso, né? Não pode pintar o cabelo, não pode fazer a unha, não pode colocar um brinco, né? Como se o Evangelho não fosse maior do que essas coisas. Ou seja, isso é sobrecarregar numa religiosidade vazia, numa religiosidade que não parte do Evangelho. Isso traz o que? O peso, porque não é isso que o nosso Deus espera de nós. Quando a gente pensa nas religiões do mundo afora, há uma religião que nos chama muito a atenção: o islamismo. E o islamismo, amado irmão, ele vem ganhando força no mundo afora, na Europa, né, no Oriente Médio, na parte norte da América, América do Norte, e também aqui no Brasil. Mas é interessante que as pessoas que adoram Allah, que é o Senhor, Deus dos islâmicos, precisam ter uma vida operosa de obras para quê? Alcançar a salvação. Então lá é dito que uma vez na vida eles precisam peregrinar para a Meca, que uma vez na vida eles precisam estar lá onde é o local sagrado deles. Eles precisam guardar o Ramadã, que é um período de jejum em 30 dias seguidos. Eles precisam várias vezes por dia orar. Eles têm um horário estipulado. Eles estendem um tapete onde estão e ali eles oram ajoelhados ao seu Deus. Eles precisam pagar boas obras para um dia alcançar a salvação. A mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo é aquele que nos chama para estar com Ele, para entregar o nosso fardo a Ele, e Ele nos dá o alívio do pecado. Nós não precisamos fazer nada. Ah, pastor, quer dizer que como cristão eu vou viver de qualquer forma? Não. A minha atitude, as minhas obras são uma consequência da vida que eu já tenho em quem? Em Cristo Jesus. É uma resposta de gratidão, é um compromisso. Então a salvação, ela é uma obra total do Senhor, e nós podemos assim entregar o nosso fardo a Cristo Jesus. Vejam a promessa: e eu vos aliviarei. É muito difícil você ter uma religião, você ter a sua fé e não saber aquilo que vai acontecer com você depois da morte, ou você viver preso, sem esperança, né? Sem aquela paz que é maior do que a tribulação, que é maior do que o pecado. No Evangelho não. No Evangelho nós encontramos alívio. Na pessoa de Cristo nós encontramos a esperança, o perdão, porque indo a Ele e entregando o nosso cargo, nós temos o alívio da nossa alma. E tudo isso para a glória do nosso Deus. Inicialmente, como verdadeiros servos de Cristo, devemos ser gratos, porque nós um dia fomos escolhidos lá na eternidade para serem pessoas que se achegam a Cristo Jesus, que entendem esse chamado maravilhoso. Muitas pessoas passam pela igreja, ouvem o Evangelho. Muitas pessoas da sua família, que veem as suas boas obras, que escutam você anunciando ao Senhor, elas falam: não quero saber disso. Mas você que está aqui esta noite, um dia ouviu o Evangelho, o Espírito Santo abriu o seu coração para entender as verdades espirituais, e assim você se achegou a Cristo Jesus. Por isso, seja grato a Deus. Se você tem algum motivo, algum pecado que tem incomodado o seu coração, e o pecado deve incomodar o coração do cristão, saiba que Cristo é aquele que perdoa, Cristo é aquele que dá o alívio. Por isso, não fique se flagelando. Uma vez que você se arrependeu, uma vez que você confessou seus pecados ao Senhor, uma vez que você agora está numa nova disposição em lutar contra o pecado. Deus conhece a simplicidade do seu coração quando você se arrepende, quando você confessa o seu pecado ao Senhor e busca lutar contra aquilo que desagrada o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por fim, como liderança ou como servos do nosso Deus,
nós não podemos passar daquilo que Deus estipula na sua palavra. A gente se volta ao Senhor em obediência, sim, mas obediência àquilo que é revelado. Então, se há regras acima de regras que não partem da palavra de Deus, a gente rejeita. É bíblico, né? É o homem santificando o lar, é o cristão que entende o seu papel de evangelização, né? É aquela pessoa, né, que precisa guardar o dia do Senhor, beleza. Que passar da Escritura nós recusamos, porque isso não agrada do nosso Deus. Então a liderança, ela tem grandes responsabilidades diante do Senhor, porque o cristianismo não é uma religião de moralismo. Faça isso para ser agradável diante de Deus, para alcançar a salvação. Não, nós fazemos como uma resposta, porque nós já somos salvos e agora nós bendizemos ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas obras e com o nosso viver. Em segundo lugar, o maravilhoso convite que Cristo nos faz é para que nos submetamos a Ele como o nosso soberano. Então, em primeiro lugar, o convite que Cristo nos faz é para que nos acheguemos a Ele como o nosso descanso. E em segundo lugar, o maravilhoso convite que Cristo nos faz é para que nos submetamos a Ele como o nosso soberano. Veremos isso no verso 29 e no verso de número 30. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Jesus, ele não quer apenas nos dar o descanso, a leveza, a tranquilidade. Ele quer também nos dar uma maneira de se viver neste mundo. É Ele, afinal de contas, que deve governar a nossa mentalidade, a nossa vida neste mundo, a nossa prática do Evangelho. E Ele mesmo diz, veja, no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, aqui no início do verso 29, Jesus se refere ao verbo tomar. E esse verbo aqui não é um verbo qualquer, ele expressa urgência. Você deve se lembrar, de Marcos 8,34, onde nós vemos que o verdadeiro discípulo, ele deve negar a si mesmo, tomar o quê? A sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Ou seja, é uma atitude imediata, urgente. Aquele que é discípulo de Cristo, agora, ele toma o jugo do seu mestre. Esse jugo pautado no Evangelho, ele é suave, ele é leve, porque a obra de Cristo já foi suficiente para alcançar a nossa salvação, a nossa vida eterna. Quando nós pensamos em jugo, nós devemos ter em mente não aquele jugo onde dois animais são colocados um do lado do outro, mas um jugo que era colocado nas costas e assim a pessoa carregava ou um balde de água, ou uma quantidade específica de sementes da sua plantação e assim por diante. Então o que Cristo faz? Ele tira aquele jugo de pecado que pesava sobre nós, que nas nossas boas obras nós não conseguimos tirar, e nos coloca um fardo leve para caminharmos juntamente com Ele, glorificando com o nosso viver. E aí que está os intérpretes daquela época, colocavam jugo e mais jugo pesado. Faça isso para ir até Deus, pratique isso. Não, Jesus já cumpriu plenamente a lei do Senhor, de maneira que o cristão, ele se entrega ao Senhor, ele toma o jugo de Cristo, que é leve, que é suave, e caminha nas pisaduras do seu mestre, do seu Senhor e do seu Salvador. Mas nós não devemos apenas tomar o jugo de Cristo Jesus. Vejam que nós devemos aprender dele. É bem interessante, porque infelizmente nós estamos vivendo numa época onde o cristianismo ele se acha fragilizado no que diz respeito ao crescimento do Evangelho.
há muitos crentes que estão vivendo a sua jornada cristã sem amadurecer o quê? Na presença de Cristo Jesus, né? Então eles estão no nível de maturidade da fé, e para eles, tá tudo certo, tá bom da forma que está, o meu conhecimento acerca de Cristo Jesus, ele já é suficiente. Então essa pessoa, ela não se desafia, essa pessoa, ela não acompanha o trabalho da igreja, né? Pensando, nossa, como eu posso crescer num ministério específico de discipulado? Como eu posso crescer num ministério específico de aconselhamento? Como eu posso crescer num ministério de consolação a quem sofre? Não, para esse cristão está tudo bom, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, e assim vai. Jesus, ele nos chama para tomar o seu jugo, que é um jugo leve, e aprender dele. Esse aprendizado aqui, meu irmão, é vitalício. Ou seja, é durante toda a nossa vida, nós continuamos aprendendo a respeito do nosso Mestre. É um crescimento no Evangelho contínuo, onde nós olhamos para trás, há um ano atrás, falamos, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado o crescimento do Evangelho, porque o Senhor tem fortalecido o meu caráter, porque o Senhor tem me feito um homem, uma mulher que te serve agora de forma mais profunda. Isso é bom, porque o caminho de Cristo para o seu discípulo é um caminho de crescimento espiritual. E isso é interessante, porque a palavra aprender aqui, ela tem a raiz para discipulado, para discípulo. Então, quando nós aprendemos de Cristo Jesus, nós estamos nos tornando discípulos ainda mais maduros dele. E isso é algo maravilhoso. Isso é algo que fortalece a nossa jornada cristã no Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi um homem temente a Deus, um homem dedicado, um homem que entendeu as verdades do Evangelho e entregou toda a sua vida ao Senhor, vivendo piedosamente para o nosso Deus. E é interessante que quando ele está no final da sua vida, ele faz um pedido um tanto quanto interessante para Timóteo. Ele diz para Timóteo levar para ele sua capa, bem como seus pergaminhos e livros. Estava preso, né? Depois daquela passagem, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele está anunciando que sua partida está chegada. Ele falou, olha, envie para mim o quê? Os registros da palavra de Deus, porque eu sou um discípulo numa caminhada de discipulado vitalício até a minha morte. Enquanto eu não for chamado por Cristo, eu continuarei conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus. Então, amado irmão, não deve haver entre nós aquela apatia ao aprendizado da palavra de Deus. Como isso, então, se envolve com a nossa vida cotidiana? Primeiro, participação no trabalho da igreja, né? Nós temos a escola bíblica dominical, aprendizado, ensino na escola dominical. Nós temos o culto onde a palavra é pregada, e assim nós recebemos a mensagem que foi preparada da parte do Senhor. Nós temos a nossa responsabilidade devocional, e essa responsabilidade é diária, onde eu tiro uma porção da Escritura para receber o próprio conhecimento de Deus. Eu tenho um pequeno grupo, onde ali as pessoas se reúnem, como é de prática desta igreja, com o propósito de tirarem suas dúvidas a respeito da pregação de domingo, onde as pessoas se reúnem para falar as suas reflexões daquilo que chamou a sua atenção. Então, não seja apático com as coisas de Deus, seja temeroso e cresça como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Vejam que o texto diz que Jesus é manso e humilde de coração. É a primeira vez na Escritura que nós vemos uma referência ao coração de Cristo. E ele é apresentado como alguém que é manso, ou seja, ele tem uma atitude exterior que demonstra aquilo que há no
seu coração o domínio próprio, a pacificação, a leveza de vida. Jesus sempre foi sério, mas ele nunca pagou o mal com o mal. Jesus nunca foi orgulhoso. Além disso, ele é o quê? Humilde. Ou seja, o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, se fez homem. Ele se fez um como eu e você. Hoje ele está no céu como 100% Deus e 100% homem, para que nós tivéssemos acesso ao Pai que tanto nos ajudou. Então imagine você ter o privilégio de aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Então o seu caráter, ele tem que ser forjado nessa realidade. Ah, mas eu sou estourado, esse é o meu gênio é forte. Aprender de mim, sou manso e humilde de coração. Beleza, você tem o seu gênio, você tem o seu temperamento, né? Cada um tem, um é mais calado, um é um pouco mais explosivo, mas nós somos chamados a aprender de quem? De Cristo Jesus. Ele é o nosso guia, não é o pastor Jonathan, o pastor Ciro, o irmão da igreja, é Cristo. E Cristo apresentado na palavra do nosso Deus. Ah, então quer dizer que eu preciso tratar isso no meu coração? Precisa, que é isso que Deus exige de nós. Além disso, Jesus é humilde. Então aquele cristão orgulhoso, ele tem que tomar muito cuidado, que não aceita a repreensão, que não aceita aquela correção em amor, para seguir nas pisaduras do mestre, quando não quer saber de ir na igreja, quando não quer saber de ler a Bíblia, quando não quer saber de orar. Deus, ele coloca pastores, ele coloca liderança, que serão o quê? Supervisores. Eles estarão responsáveis diante de Deus o quê? Sobre a sua vida. Por isso, ainda que seja o pastor Silvio perguntando, meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Não fique chateado, não. Ele é responsável diante de Deus pela sua vida. E ele faz isso por amor a você. E inicialmente por amor a Deus. Ah, então você que tem uma amizade próxima com minha irmã e chegou lá e falou com ela, seja fiel a Deus. E a irmã que recebe ali um chamado para participar mais, para ler mais a Bíblia, seja humilde, porque Deus quer que você caminhe crescendo nas verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando nós tomamos o jugo de Cristo, quando nós aprendemos dele, que é manso e humilde de coração, veja só a outra promessa, nós acharemos descanso para o quê? Para a nossa alma. Diz a história de um homem que estava trabalhando, ele trabalhava numa fazenda, né? E aí ele pegou os feixes, né? Estava com esses feixes nas costas e caminhando, né? Tinha que entregar os feixes até determinado lugar. E aí passou um carroceiro perto dele, olhou e falou, sobe aí, né, atrás da carroça, vamos seguir junto. E o rapaz, né, subiu e o carroceiro seguindo adiante. Daqui a pouco o carroceiro olha para trás, o homem, o feixe, ainda nas costas. Ele recebeu a carona do carroceiro e ainda o que? Segurando aquele jugo, quando na verdade ele já devia tomar o jugo de Cristo, que é leve, né? No caso a carroça, e achar o que? Descanso. Meu irmão, entregue o jugo do seu pecado a Cristo Jesus. Tome o jugo dele que é leve e saiba que você terá descanso para a sua alma. Não há terapia neste mundo, não há médico neste mundo, não há mensagem motivacional neste mundo que te dá isso aqui, ó, descanso para a alma, porque isso está ligado apenas a uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu falhei, fui terrível, e pode ser que até o seu pecado tenha sido terrível diante de Deus, e muitas vezes nós vacilamos diante do Senhor, mas hoje é dia de entregar a Cristo Jesus o nosso fardo e encontrar nele descanso para a nossa alma. Ele é o Senhor que restaura o nosso viver. E aí no final do texto, versículo 30, Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Nele encontramos a leveza,
nele encontramos descanso, porque este é o nosso Senhor. Lembra lá no Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Veja só, leva-me para junto das águas de descanso. Lá em Hebreus nós vemos que Jesus, o nosso sumo sacerdote, tem preparado para nós o descanso celestial, a Jerusalém eterna, e nele nós podemos assim nos entregar, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amado irmão, nós somos chamados para guardar os mandamentos de Deus, para aprender dele. Isso deve ser algo prazeroso no nosso coração. Aquele crescimento que traz alegria, que traz contentamento, que traz satisfação. Por isso, tome o jugo de Cristo, o Evangelho, a salvação, o perdão dos pecados e aprenda com ele. Não com aquela antipatia, não, de novo, para a igreja, não, com gratidão, meu amado irmão, porque o Evangelho traz vida, o Evangelho traz crescimento, o Evangelho traz transformação na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus anseios do interior, aquela dúvida, aquela falta de sabedoria. O Evangelho, ele vai dando exatamente tudo que nós precisamos. Por isso, ame a palavra do Senhor, medite nela de dia e de noite, e seja fiel ao nosso Deus. Concluindo, vimos nesta noite que o maravilhoso convite que Cristo nos faz é para que nos acheguemos a Ele como nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Mas além de ser o nosso descanso, nós nos achegamos a Ele para nos submeter a Ele como nosso soberano. Ele nos dá o alívio, mas Ele é o Senhor da nossa vida. E assim, nós prestamos contas a Ele, nós nos submetemos de boa vontade a Ele, fazendo aquilo que é do seu agrado e para a glória do seu nome. Por isso, que não haja rebeldia no nosso coração, que não haja esse choque, não, eu sou o Senhor da minha vida, não. Cristo nos leva para o descanso, mas exige de nós o quê? Essa firmeza, esse compromisso, essa convicção de responsabilidade, porque Ele quer nos conduzir na sua presença para a glória do Senhor. Que Ele assim nos abençoe e fortaleça, e que esta igreja encontre em Cristo Jesus descanso e direção, pois Ele é maravilhoso. Vamos passar para o momento de ceia do Senhor.